que eu mais ouço entre amigas, mulheres conhecidas minhas, que muitas das vezes são provedoras do lar sozinha, é de que elas estão apertadas financeiramente. Não tem, o dinheiro que ganha não é suficiente, não dá para muita coisa e que até mesmo gastam e nem sabem para onde vai esse dinheiro. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo? Nesse vídeo eu quero falar para vocês algumas coisas que eu aprendi a fazer na minha vida, no sentido financeiro, e que tem me ajudado bastante, sendo eu mãe solo e única provedora do meu lar. Eu tenho uma filha de 16 anos e nessa idade a gente sabe que está naquela fase de terminar os estudos, está naquela fase de talvez começar a pensar em ingressar numa faculdade, fazer algum curso, né? Ainda não está trabalhando, então eu acabo tendo que prover muita coisa sozinha, né? Então eu cuido da minha filha desde os 9, sozinha praticamente, que foi quando eu me divorciei. E aí eu tive que colocar algumas coisas que eu não praticava, eu tive que colocar em prática. Algumas coisas, alguns hábitos financeiros, né? Eu tive que rever alguns hábitos que não estavam sendo tão saudáveis assim para a minha organização financeira. Então, assim, se você está cansada, assim como eu, se você está cansada de entra mês, sai mês, termina o ano, termina outro ano e você está sempre estagnado, está sempre naquela coisa de não ter dinheiro, não sobra dinheiro para nada, eu não consigo planejar uma viagem, eu não consigo planejar uma compra talvez um pouco maior, porque não dá para, não tem planejamento, não sobra, né, para fazer esse tipo de planejamento. Então, eu vou falar algumas coisas que eu faço na minha vida pessoal, organizando as minhas finanças e que tem me ajudado bastante. Em primeiro lugar, né, quando o meu pagamento, eu trabalho CLT, registrado, tudo certinho, e eu também sempre tive fonte de renda extra, sempre. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu aprendi as funcionalidades do dinheiro na nossa vida, eu sempre procurei fazer renda extra. Quando eu era adolescente, eu já vendia Avon, vendia Natura, já vendi lingerie, eu já vendi milhões de coisas nessa vida. Então eu fui aprendendo, né, que a gente não pode ter só uma fonte de renda, a gente tem que ter mais do que uma fonte de renda para a gente se garantir um pouquinho mais, para a gente ter um pouquinho mais de folga, para a gente fazer coisas a mais, né? E isso tem se tornado cada vez mais forte na minha vida depois que eu fiquei sozinha, depois que eu tive que me virar em tudo sozinha. Então, em primeiro lugar, quando eu recebo meu pagamento, eu já tenho todo o planejamento do mês. Eu anoto, eu não gosto muito, eu não sou de planilha, mas eu anoto tudo. Eu tenho tudo tabelado, né? Tudo organizado ali, o que é os meus gastos fixos, o que são os meus gastos mais pontuais, né? Aqueles gastos que são de cartão de crédito, gastos diversos. Eu separo ali e faço aquela gestão de estar anotando tudo. Então, quando o pagamento entra na minha conta, eu já sei o que eu tenho que pagar e o que eu recebi, né, na verdade, nesse meu planejamento. Tem lá um campo onde eu coloco as receitas, né, a gente chama de receitas, tudo que entra de dinheiro para mim no mês, eu vou anotando tudo lá, até serviços que não são serviços que eu recebo mensal, se entrou, porque como eu trabalho com faxina também, então se entrou uma faxina que eu não estava esperando, é considerado uma renda a mais. Então aquele dinheiro eu coloco ali também, eu vou anotando tudo ali, né?
E então, assim, a primeira coisa que eu faço quando entra o pagamento, eu já tiro uma parte do que eu tô ganhando para investir, né? Atualmente eu coloco no CDB ali, deixo ali, nem que seja R$ 200 todos os meses, eu sempre coloco. Então, isso tem me garantido, né? Porque tem horas que nem como eu tenho carro, eu trabalho com o carro, todo dia rodando com o carro, então dá muita manutenção, a gente está sempre precisando fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Então, é necessário que a gente tenha uma reserva de emergência. Então, esse valor que eu tiro para investir é para reserva de emergência. Depois eu tenho outras caixinhas que a gente pode estar falando disso num outro vídeo, mas você pode estar criando outras caixinhas de reservas, né, para que você possa estar utilizando no momento de oportunidade, né? Tem a reserva de emergência, você pode ter uma caixinha de reserva de oportunidade, que é para quando aparece algo interessante, né? Você tem um dinheiro ali que você pode se utilizar desse dinheiro, né? A reserva de emergência a gente praticamente deixa ela só mesmo para emergências mesmo, onde não tem da onde tirar e aí você tem aquele dinheiro. Mas a reserva de oportunidade já é um dinheiro que, de repente eu futuramente quero trocar meu carro, você já tem um dinheiro ali guardado, né? Então, depois que eu listo tudo no caderno, na planilha, uma tabela, né, que eu faço, com todos os meus gastos essenciais, de conta de água, luz, conta de telefone, internet, etc., eu já vou anotando conforme eu vou pagando, eu vou ticando ali, colocando como ok, como PG de pago. Isso traz uma satisfação, né, uma certa satisfação, de certa forma você fica se sentindo responsável, né, uma pessoa que sabe tudo que está devendo, que não fica ali puxando na memória. Você também, além disso, você economiza energia, né? Porque você economiza energia de não ter que ficar pensando, não ter que ficar lembrando tudo que você tem que pagar no mês e correr o risco de esquecer e deixar alguma coisa para trás. Então, o segredo maior é você deixar tudo anotadinho, né? E com as datas dos vencimentos, né? Se possível, pagar até eu procuro pagar sempre na data do vencimento, porque se é uma conta que, por exemplo, não vai me dar um desconto se eu pagar adiantado, então para mim é indiferente pagar antes ou pagar no dia do vencimento. Se é uma conta que não vou ter desconto, eu pago no dia do vencimento. Mas se é uma conta que eu tenho desconto, que nem a parcela do meu carro, é uma parcela que se eu tiver que pagar antes, eu tenho um desconto. Então, vale a pena antecipar as parcelas, né? Agora, quando não tem desconto, é indiferente, né? E aí se você utiliza cartão de crédito, você tem que fazer uma descrição somente para os cartões, né? Se você tem 2 cartões de crédito, além de você colocar os valores da fatura do mês, se tem compras parceladas nesse cartão, você procura fazer um controle à parte ali das parcelas desses parcelamentos que está dentro desse cartão de crédito, porque assim fica mais fácil de você controlar o que você parcelou, porque geralmente quando a gente tem uma fatura, a gente olha o que vai pagar no mês. E aí você pagou a fatura, você pega e surge uma necessidade de comprar uma outra coisa, uma coisa às vezes de um valor um pouquinho mais elevado, você, vou parcelar. Só que você esquece que você já tem contas parceladas nesse cartão, que vai vencer nos próximos meses. Então, aí que você corre o risco de virar uma bola de neve os seus cartões de crédito, você perder o fio da meada e depois não conseguir organizar isso tudo, fica muito mais difícil. Então é bom ter, além de saber qual é o valor da fatura do mês, você ter um valor, um controle separado das parcelas que existem de compras nesses cartões, para você não se perder. Aí você analisando, separando tudo que é de despesa e tudo que é de receita, você consegue fazer um comparativo se você está gastando mais do que você está ganhando, entendeu? Precisamos ficar atento nesse tipo de coisa, porque muitas pessoas cometem esse erro. Eu cometia muito esse erro de eu ter X para pagar, mas eu ter Y de dinheiro entrando e acabar que
uma conta ou outra ficar sem pagar, e aí isso vai correr uns juros e só vai causar transtorno, né? Então depois, é lógico que dá para negociar, mas depois é um trabalhão para negociar, você acaba pagando juros, muitas das vezes sem necessidade, por um descuido seu que fez com que você caísse nessa cilada aí, né? Então é bom comparar suas receitas com os gastos, eles não podem ser maior do que as suas receitas. Os seus gastos não podem ser maior do que as suas receitas, né? Se isso estiver acontecendo, se você já de repente só depende de uma renda, se só tem uma renda, procura tentar ver o que você sabe fazer para você utilizar disso como uma fonte de renda extra, né? Eu acho que fazer fonte de renda extra é essencial. Eu sempre falo que mesmo que eu me aposentar um dia, que eu acho que a gente não vai aposentar, e se aposentar vai ser uma coisa de fazer rir, né? Porque hoje em dia um aposentado ele ganha muito pouco, né? E conforme as coisas estão acontecendo, a gente está vendo cada vez mais que isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, assim, eu já me preparando ali pro meu futuro, né? Eu falo que enquanto eu estiver tendo saúde, eu vou trabalhar. Ah, mas você não tem vontade de um dia você aposentar e ficar, descansar, viajar, ficar... Não, se for possível, um dia, se eu conseguir uma boa renda entrando para que eu possa fazer isso, ficar só descansando e viajando, ok, né? Mas eu acho que o trabalho, ele traz dignidade pra gente. Ele faz com que a gente se sinta útil, né? Então, assim, mesmo que eu um dia aposente, mesmo que eu ganhe um salário até insignificante, eu pretendo continuar fazendo coisas que eu sei fazer, entendeu? Porque vai me ajudar, vai entrar dinheiro de certa forma e dinheiro sempre é bem-vindo. Então, eu jamais vou falar, ai, nossa, não vejo a hora de me aposentar para parar de trabalhar. Não, eu não vejo a hora de um dia conseguir construir um patrimônio legal, ter uma receita boa entrando, né? Para que eu possa, sim, descansar com tranquilidade, viajar quando eu quiser viajar, né? E eu acho que para isso eu preciso estar trabalhando sempre em busca do melhor. Então, parar de trabalhar para mim não é uma opção, só se eu ficar, né, numa condição que eu não consiga trabalhar de saúde, mas enquanto eu estiver tendo saúde, o meu propósito é sempre servir, é sempre trabalhar, é sempre fazer alguma coisa que seja útil para mim e para as pessoas, né? Eu acho que isso traz dignidade para a gente e traz senso de utilidade, né? A gente fica se sentindo útil quando a gente trabalha, quando a gente consegue ainda continuar sendo uma pessoa ativa, né? Sobre investir, sobre a gente ter a mentalidade de investimento, pense assim que todo mês, nem que seja 50 ou 100 reais, para você guardar para o seu futuro, para colocar nos seus investimentos, para deixar dentro de uma caixinha rendendo alguma coisa, pense que é como se fosse um boleto que você tem obrigação de pagar todos os meses. É um boleto seu do futuro, é um boleto para o seu futuro. Quando você se compromete em comprar algo, por exemplo, eu vou financiar aqui um celular, você não se compromete a pagar todos os meses aquela fatura, aquele valor, aquela prestação? Então faça dos investimentos, do dinheiro que você vai usar para investir, da mesma forma. Faça de conta que é um boleto, é um compromisso que você tem com você mesma todos os meses. É 50 reais, mas é um boleto de 50 reais e eu vou ser fiel a mim, que é um propósito que você está fazendo com você, né? Se você não consegue se honrar, você vai honrar o quê? Você não vai honrar compromisso nenhum com ninguém,
Então, assim, e é disciplina. Se você fizer todos os meses, torna que uma coisa muito automática. Que nem o meu valor de investimento, ele não entra como um gasto diverso, não é um gasto para mim, é um investimento. Então, eu coloco ele ali como os meus gastos prioritários. Um compromisso prioritário, como se eu fosse pagar a fatura do meu celular ou a conta minha conta de água, minha conta de luz. Eu não tenho que pagar todos os meses, porque senão eu vou ficar no escuro, vou ficar sem água. Da mesma forma, o investimento, o dinheiro que eu reservo para os meus investimentos, eu trato da mesma forma, como algo que é um compromisso mensal. É um boleto para mim, é um boleto. É um boleto meu do futuro. Esse valor pode ser pouco, mas ele vai sendo construído aos poucos. Se eu colocar um pouquinho a cada mês, até sentir que você atingiu uma meta segura, e mesmo depois que essa meta for atingida, você dobra essa meta, vai sempre em busca do melhor, né? Então, como eu falei, todos os meses o seu salário caiu na conta, você já tira um valor para guardar para um investimento. Outra coisa também que é bem importante, né, a gente ter planejamento. Tem coisas que você sabe que todos os anos vai ser do mesmo jeito. Contas anuais, contas que você sabe que todo ano vai ter, você já se planeja. Por exemplo, que nem eu pago o PVA do meu carro. Todo ano eu sei que eu vou ter que arcar com essa despesa. Então, por que eu não vou todo mês guardando ali um valor até eu atingir o valor total do meu IPVA e quando chegar no dia eu pagar à vista, né? Então, é uma coisa que a gente às vezes não pensa, a gente é um pouquinho imprudente nesse sentido. A gente vai só vivendo. Aí chega no mês de fevereiro, janeiro, que aí acabou o ano novo, acabou o carnaval, né? E aí as contas batem na porta, a realidade bate na sua porta, você se assusta, poxa vida, né? Tem essa conta para pagar, né? E aí bate aquele desespero. Só que se você tivesse se planejado durante todo o ano anterior, guardado um pouquinho numa caixinha destinado para isso, você não ia ter esse susto, você não ia ter esse desespero como se fosse alguma coisa que te surpreende. Não é uma surpresa, você já sabe que todo ano você vai ter isso. Então, por que não se planejar para isso, né? É uma coisa que eu deixei muitas vezes de fazer. E aí, no final das contas, eu sempre dava um jeitinho, eu conseguia pagar tudo, mas era daquele jeito, sabe? Tudo justo, no sufoco. Então, pensar antes, né? Se planejar e para na hora que chegar essas despesas a gente já está preparado, já está com o dinheiro ali, é só ir lá e pagar tudo de uma vez, né? Cuidado também com as relações que a gente tem com as pessoas, né? Tem pessoas que elas não pensam como a gente, elas não estão com o mesmo foco que a gente, não está focada no mesmo propósito. Então, muitas das vezes, se você for comentar esse tipo de assunto que eu estou falando aqui no vídeo, a pessoa vai menosprezar, muitas das vezes vai falar que é impossível, vai falar que você está sonhando alto demais, ou muitas das vezes são pessoas que só pensam no lado ruim das coisas. Ah, mas que o governo não sei o quê. Ah, mas que o imposto não sei das quantas. E tá focado no que tá ruim, mas não tá focado no que pode ser melhorado, né? Então, cuidado quando você for conversar com as pessoas, quando você for ter um diálogo assim desse tipo, cuidado com as pessoas que você vai, porque nem todos tá preparado para pensar dessa forma aí que muitas das vezes você tá querendo pensar e aí vai desviar o seu foco, vai te desestabilizar. Você já tá ali com um objetivo em mente, só que de repente, dependendo da pessoa que você conversa, do tipo de conversa que tem, essa pessoa pode te desanimar e tirar o seu foco. Então, cuidado. Do mesmo jeito que tem os juros do cartão de crédito. Se você deixa de pagar uma fatura em dia no cartão de crédito, tem um juros absurdo. Não é isso que acontece?
Então, com os investimentos é a mesma coisa, tem uns juros, não é tão absurdo quanto do cartão de crédito, mas tem uns juros. Então, quando você coloca um dinheiro e você põe num CDB, por exemplo, você está emprestando um dinheiro para o banco vai te pagar aquele valor mais os jurinhos pelo tempo que você deixou esse dinheiro emprestado ali. Então, usar os juros a seu favor, não contra você, que quando você gasta no cartão de crédito e não paga da forma adequada, esses juros te prejudicam. Então, vamos usar os juros para nos beneficiar. Outra coisa, dinheiro você não empresta para ninguém. Se você tem dinheiro guardado na sua família, muitas das vezes, família, amigo, quem sabe que você tem... As pessoas, elas vão perceber quando você é uma pessoa organizada financeiramente. Elas vão ver que você sempre está equilibrado, você sempre está tranquilo, você sempre está sereno, né? Quando você vai, às vezes, sair para algum lugar, você não tem aquela preocupação com, nossa, quanto que vai gastar aqui? Você tem aquela preocupação, mas você guarda lá dentro de você e você não põe isso para fora, né? Você não deixa transparecer que você está desesperado pelo que vocês estão gastando ali naquela ocasião. Então as pessoas percebem quando você está equilibrado financeiramente. E aí isso dá margem para pessoas virem pedir empréstimo, virem pedir dinheiro emprestado para você. Então não empresta dinheiro, você não empresta para ninguém, porque se você empresta, você corre o risco de não receber de volta esse dinheiro. Então eu acho que o melhor é falar não. Aprender a dizer não é libertador. Se você aprender a dizer que não dá, que não vai emprestar, sem ficar se justificando, você não precisa ficar se justificando demais para ninguém. Fala, olha, no momento eu não posso, não tem condições de te ajudar e pronto, acabou. Não se justifica, é só não emprestar, entendeu? E aí você se livra de muitas coisas desagradáveis, né? Mesmo que às vezes essa pessoa ela perca amizade com você, mas pelo menos você não perdeu dinheiro. Melhor perder uma amizade do que perder dinheiro, você não concorda? Eu penso assim. Não pague suas contas atrasadas, procure pagar ou adiantado ou no vencimento, como eu falei. Só se for uma conta que vai te dar um desconto, aí você paga com adiantamento. Mas se for uma conta que não tem desconto, você vai pagar ali, pagando antes ou pagando no dia, o valor vai ser o mesmo, não tem por que você ficar adiantando. Mas também não tem por que ficar atrasando. Então, procure pagar tudo em dia, né? Não pague mínimo de fatura, procure pagar a fatura integral. Assim você evita que os juros do cartão de crédito corroa essas suas finanças e aí te prejudique mais ainda, né? E quando entrar numa renda a mais, não gasta. Por exemplo, que nem eu falei, eu sou CLT, tenho meu salário fixo, né, todos os meses, e eu tenho os meus serviços de faxina, que eu presto serviço de faxina de forma autônoma, fazendo limpeza em escritórios, apartamentos pequenos, então isso já me gera outra renda, né? E às vezes eu tenho todos os meses já, tem sala que eu limpo todo mês e me pagam por mês. E tem apartamento que também eu limpo todos os meses e ele me paga toda vez que eu vou fazer a limpeza. E aí, às vezes, no meio desse mês, aparece uma ou outra que foi indicado por alguém, uma sala ou outra que a pessoa está precisando de faxina, não é uma coisa que me chama sempre, é esporádico, e eu não estava esperando, a pessoa me chamou de repente, eu tenho que fazer uma limpeza na minha sala, você não quer fazer? É um dinheiro que vai entrar sem eu estar esperando, então o que eu faço com esse dinheiro? Eu destino ele para minha reserva de emergência. É um dinheiro que eu não estava esperando e é um dinheiro que eu posso precisar dele futuramente, então eu coloco lá na reserva de emergência. Então é isso que eu faço. Esses são alguns dos hábitos que eu fui aprendendo aos poucos, fui colocando em prática para a minha melhor organização financeira. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre esse conteúdo, se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo e até o próximo vídeo.